Olá, nono ano. Hoje nós vamos começar com a nossa aula de Biologia, tá? Fazendo a correção da atividade passada. A gente concluiu o capítulo 1 e vamos começar hoje o capítulo 2 falando sobre o desenvolvimento, né, da tecnologia aplicada à saúde. Então, inicialmente, vamos aí só concluir a correção do capítulo 1, página 80, tá? Somente a 8ª questão, porque as demais nós já fizemos a correção, né, na semana passada. E vamos fazer também a correção da página 208, aliás, da página 81. 8ª questão. A respeito do ciclo do carbono, identifique as alternativas verdadeiras. Então, tem mais de uma alternativa, né? O item A, né? Só para a gente comentar. O ciclo do carbono está intimamente ligado ao ciclo da água, não, o ciclo do carbono está relacionado com o ciclo do oxigênio, tá, gente? B, a B está correta, né? Na B nós temos, em relação ao ciclo do carbono, né? Seu principal reservatório é o gasoso, né? Onde está o CO2 proveniente da queima dos combustíveis fósseis, tá? Que é justamente o item B correto. O item C também está correto, né? O carbono é absorvido pelas plantas durante a fotossíntese. Nós vimos no ciclo do carbono, gente, que a única forma de retirar carbono da atmosfera é através da fotossíntese dos seres autotróficos, né? Ou seja, dos vegetais e das algas planctônicas, ou seja, do fitoplâncton. Então, o item C também é correto. O item D está falso, porque ele diz que o CO2 da atmosfera é proveniente da ação das bactérias desnitrificantes. Isso aí, essas bactérias desnitrificantes e processo de desnitrificação, ele não está presente no ciclo do carbono, mas ele está presente apenas no ciclo de quem? Do nitrogênio, onde o nitrato, pela ação de bactérias desnitrificantes, convertem esse nitrato em nitrogênio molecular, tá? Que vai lá para a atmosfera. Então, nada tem a ver com o ciclo do carbono. Agora, nós vamos aí para a página 81, né? De olho na prova, respondendo aí a primeira questão. As relações que as plantas, os animais e os micro-organismos estabelecem entre si e com o ambiente garantem não apenas a sobrevivência desses seres, mas também a preservação dos recursos naturais. Essa interação resulta em sistemas complexos, denominados ecossistemas, tá? Os quais são constituídos por seres vivos e condições naturais, com uma contínua passagem de matéria e energia entre eles. A situação de estabilidade entre os componentes de um ecossistema dá-se o nome de equilíbrio ecológico. A charge que está ilustrada, né, ilustra o oposto dessa estabilidade, tá? Que é o que mostra aí no livro de vocês, página 81. Marque a alternativa incorreta sobre o tema apresentado. Então, vamos analisar aí. Primeira questão. Biota ou biocenose é composta pelos componentes bióticos, ou seja, os seres vivos de um ecossistema. Estão estruturados em 3 categorias: os produtores, que realizam fotossíntese, né, que são os autótrofos; os consumidores, que não fazem fotossíntese e precisam dos seres autótrofos; e os decompositores. Então, o primeiro está correto, né? Eu não vou marcar, porque eu tenho que marcar o que está incorreto. Item B. Quando respiram, os seres aeróbios, tá? Inclusive as plantas, consomem o oxigênio presente na atmosfera e liberam gás carbônico, está correto. Como o oxigênio é vital para a existência da maioria dos seres vivos, sua manutenção na atmosfera é fundamental para a sobrevivência da vida na Terra, ou seja, tá certo isso aí, né? Porque a maioria dos seres são seres que precisam de oxigênio para realizar o seu metabolismo, ou seja, são seres aeróbios. Então, o item B também está correto. O item C. A vida dentro de um ambiente natural é regida por ciclos,
chamados de ciclos biogeoquímicos, né? Nós vimos o ciclo da água, do oxigênio, do carbono e do nitrogênio, né? Que são os movimentos cíclicos dos elementos químicos entre os meios biológico e físico, tá? Item D, também, então tá correto o item C. O item D, algumas relações entre os seres vivos atuam no controle populacional. É o caso do predatismo e do parasitismo. O predatismo é quando tem uma presa e um predador, né? Então vamos imaginar um leão caçando um antílope ou uma zebra, tá? E do parasitismo. O parasitismo é uma relação ecológica onde um dos associados, né, uma associação ecológica onde um dos associados tem prejuízo, né, tem um parasita e tem um hospedeiro. Vou dar um exemplo de parasitismo. A lombriga, né, o Ascaris lumbricoides, é um parasita intestinal do homem. Então, o homem é o hospedeiro e a lombriga seria o parasita. Então, esses dois casos, né, de controle populacional, que é o predatismo e o parasitismo, promovem o chamado controle biológico, evitando dessa forma o desequilíbrio ecológico. Ou seja, a predação, né, de um animal, se alimentar do outro, caçar, isso mantém, gente, esse equilíbrio ecológico, tá? Porque se não tivesse nada, né, para poder controlar o tamanho das populações, em pouco tempo nem existiria espaço e nem tão pouco disponibilidade de alimento, tá? Por isso que muitos organismos nascem, morrem, então essa questão do parasitismo e também da predação, do predatismo, é importante para controlar o crescimento de uma população. O item E, né, só nos resta ele como incorreto, vamos só ler para analisar. Muitas das atividades humanas, como o desmatamento, a queima de combustíveis fósseis e a poluição das águas, podem afetar diretamente os ciclos da natureza. Porém, qualquer alteração dentro da organização do equilíbrio da natureza vai atingir só parte desse ecossistema, não o todo, né? Claro que vai atingir todo, né, gente? Nós estamos, né, o ambiente, a ecologia, ela estuda a relação dos ambientes entre si, destes com o ambiente. Então, se parte dele for alterado, obviamente que todos os demais setores daquele ecossistema também vão ser. Então, o item E é o item incorreto. Segunda questão. O ciclo da água, o ciclo hidrológico, é a contínua circulação da água em nosso planeta. São transformações físicas entre os estados de matéria, sólido, líquido e gasoso. Aí vamos lá. Sob resfriamento contínuo, o estado gasoso transforma-se em líquido. Então, quando a água no estado gasoso, de vapor, se transforma em água líquida, nós temos um processo que nós chamamos de condensação, tá? E, posteriormente, o líquido em sólido. Então, quando o líquido passa para sólido, nós temos o processo que nós chamamos de solidificação. Portanto, a opção correta é o item C, tá? Então, a gente conclui o primeiro capítulo do nosso livro 4, unidade 4, e agora vamos começar falando aqui sobre o capítulo 2, tecnologia aplicada à saúde. Então, começar falando sobre a biologia e as suas contribuições históricas. O que é a biologia, né? O que traz, né, dessa ciência para a nossa espécie, tá? Ou para o estudo, né? A biologia, gente, é a ciência que estuda os seres vivos e os princípios, né, que regem o seu funcionamento, tá? Registros arqueológicos, né, dos nossos ancestrais pré-históricos, ou seja, de 45 mil, ali está faltando um zero, tá? 45 mil e 8 mil anos antes de Cristo, revelam que os nossos ancestrais, eles tinham conhecimentos, né, de plantas que podiam ser utilizadas como alimentos, né, ou até mesmo como remédio para o tratamento de muitas doenças, né? Isso por quê? Porque eles tinham necessidade de sobreviver
diante de todas aquelas adversidades, né, do ambiente. E daí eles procuravam buscar, né, conhecimento para que pudessem se beneficiar de plantas que poderiam oferecer alguma coisa, né, para ser utilizada como a cura de doenças e também para a não utilização desses recursos disponíveis na natureza, tá? Então eles sempre buscavam conhecimentos, né, para que as plantas pudessem oferecer benefícios e também sobre os fenômenos naturais, tá? Que poderiam também favorecer ou não a utilização dos recursos que são disponíveis na natureza. Nós temos aqui uma imagem, né, que mostra, né, um pouco do nosso passado, tá? São pinturas rupestres que são encontradas em cavernas que registram, né, representam registros importantes de como era o modo, né, de vida dos nossos ancestrais pré-históricos, tá? Né? Observe que eles têm ali instrumentos de caça, né? Tem outros animais presentes, então assim, mostram, né, essas pinturas mostram como eram os nossos ancestrais e o seu modo de vida, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre a contribuição dos sumérios, né, do povo sumério e dos egípcios, tá, para a biologia e para a nossa medicina, né, aqui do Ocidente, tá? A civilização ocidental, né, nós tivemos, do qual nós fazemos parte, nós tivemos nossa origem no Oriente Médio, a partir, né, dos povos da Mesopotâmia e do Egito, isso há cerca de 4.000 anos, né, antes de Cristo, tá? Os primeiros povos a conquistar a Mesopotâmia, eles foram os sumérios, ok? Que por meio deles, né, ocorreram as primeiras investigações, né, que diz respeito à questão da medicina, né? Investigações sobre os hormônios, né, os tecidos dos animais e a própria anatomia humana. Então, o que eles faziam? Né, os sumérios, eles comparavam a anatomia e as adaptações de diferentes espécies de animais e também desenvolviam técnicas, né, para tratar os ferimentos daqueles soldados que voltavam das batalhas, até mesmo problemas dentários, né? Então, eles tinham uma crença, né, religiosa para justificar para eles, né, os sumérios, o surgimento de muitas doenças e também a transmissão dessas doenças na população, tá? E segundo eles, né, eles acreditavam que a ira dos deuses ela seria a principal causa dos problemas de saúde na população e também das adversidades climáticas, né, que surgiam na época, que prejudicavam tanto as plantações quanto também as criações de animais, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os egípcios, né? Então, na época dos grandes faraós, né, no Egito Antigo, cerca de 3.200 anos antes de Cristo, o conhecimento da anatomia humana, né, aliado ao misticismo da época, permitiu o desenvolvimento de uma técnica muito importante que é utilizada até hoje, que é o processo que nós chamamos de mumificação, né? Você já deve ter assistido vários filmes, né, a Múmia, por exemplo, né, que foram produzidos, que mostram, né, a importância desse processo, tá? A grande preocupação, né, dos egípcios em conservar o corpo do indivíduo após a morte permitiu muitos avanços na medicina, tá? Que permitiram também tratar de fraturas ósseas, produzir próteses, desenvolver técnicas, né, para remover tumores, realizar amputações, tá? E até mesmo tipos de cirurgia, tá? Eles conheciam o efeito laxante, cicatrizante, analgésico, contraceptivo de algumas substâncias, tá? O que permitiu também o tratamento e a cura de muitas doenças, tá? Então, muitos conhecimentos adquiridos pelos egípcios, eles se viram, né, de base até hoje para os avanços científicos que vinham depois, né, com os gregos, que a gente vai estudar ao longo das próximas aulas, tá? Então, aqui na religião dos egípcios, né, a alma de uma pessoa, que a gente tem uma múmia, né, tá?
Então, para a crença egípcia, né, a alma de uma pessoa ela precisava de um corpo para a vida após a morte. Portanto, eles julgavam necessário a conservação do corpo, a preservação daquele corpo, para que ele pudesse receber a alma daquele indivíduo. Tá? Então, aí a gente tem uma múmia. E aqui, né, para a gente poder finalizar, nós temos, né, segundo a crença egípcia, o deus Anubis, né? E aqui seria uma múmia, né? Então, para os egípcios, o deus Anubis, ele seria o quê? O guardião dos portões e das almas, né? Que davam justamente a passagem, né? A parte da alma se incorporar naquela múmia que foi preservada, naquele indivíduo que foi preservado na forma de múmia, para que ele pudesse ter acesso aos portões e tivesse uma alma livre, né? Liberta, tá bom? Então, as próximas aulas a gente vai concluir esse capítulo 2 falando também das contribuições de outros povos, né, com relação à medicina, como os gregos, certo? A nossa aula de hoje ela vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana.